Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto publicado na página da minha amiga Marli A. Martins, mas um texto da Vilma Capuano falando sobre a metáfora da Páscoa na ascensão e melhoria da sua vida. Então eu vou fazer a leitura desse texto, tem a ver, né, com esses dias que nós estamos vivendo, e vou dar uma passeadinha consequentemente. Não vou fazer vídeo, então vamos falar sobre isso nesse momento. Vamos lá. A metáfora da Páscoa na ascensão e melhoria da sua vida. A restauração da vida autêntica, a autorressurreição, ocorre quando você permanece no caminho, abrindo-se para acolher a sua essência latente, que preserva a centelha divina, a vibração elevada a ser impressa em seus pensamentos e atitudes. Começa com aquela voz que grita o seu nome, você procura e ninguém encontra, porque está vindo de dentro. Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado na vida, percebendo que existe uma perspectiva mais alta que lhes dá guiança reconfortante. Muitos de nós estão ressoando com a Terra 5D, tendo experiências de comunicação e visão pela expansão de consciência e das capacidades intuitivas. Sabemos que a cada avanço uma morte interna ocorre e devemos atravessar um período de luto. Compreender isso é metade da batalha para acender e reavivar a luz nas próprias células divinas, eliminando a sensação de separação da consciência superior e da própria divindade. A história manipulada revela que Jesus foi crucificado para livrar os pecados do homem. Então fomos marcados com o selo da culpa, vivendo como insignificantes e indignos dos reinos superiores, suportando o peso da cruz do sofrimento da existência. Ocultaram que ele veio como nosso irmão para ocultar a nossa origem divina. Apesar de muitas religiões, doutrinas, apesar que muitas religiões, doutrinas não o citem, ele veio compartilhar sua sabedoria para libertação deste planeta. Nascemos da luz, onde a luz nasce de si mesma, ergue-se e se revela em sua imagem. Somos seus filhos e amados. Perguntaram a ele: é sendo pequeno que entraremos no reino? Disse-lhes Jesus: quando fizerdes dos dois um, tanto o interior quanto o exterior, fazendo do masculino e do feminino um único, quando você tiver olhos em seus olhos, então você entrará no reino. Qual é o sinal do Pai que está em você? Jesus disse: o reino é como um homem que escondeu um tesouro em seu campo e esqueceu dele. Trechos do Evangelho de Tomé. Rendição ao instante presente não significa desistência em enfrentar os desafios da vida. Precisamos guardar essa frase. Rendição ao instante presente não significa desistência em enfrentar os desafios da vida. A resistência interior diz não ao que acontece no momento, através do juízo mental e da negatividade emocional. Torna-se evidente quando as coisas correm mal. A rendição tem de ser praticada se quiser eliminar a dor e o desgosto da sua vida. A aceitação do que é liberta-o imediatamente da mente e assim liga-o novamente ao ser. Eckhart Tolle, né, no livro chamado O Poder do Agora. Quero comprar esse livro que eu não tenho. Estamos sendo chamados a relembrar e a reivindicar a tocha de luz interior que faz fluir a vida autêntica através de eventos galácticos e astrológicos dos corpos celestes que influenciam para reconhecermos quem somos.
Os polos energéticos do que é positivo e negativo são graus da mesma escala que se equilibram descarregando os excessos através do trabalho interior. A lei do ritmo significa que tudo oscila, é uma das 7 que regem o fluxo universal da vida. Mentalismo, vibração, causa e efeito, polaridade, gênero, correspondência, as 7 leis herméticas descritas no Kybalion, que eu falei que vou fazer um vídeo falando sobre o Kybalion. Devemos enfrentar este mundo da dualidade e polaridade para acolher compaixão, aprender conhecimento e transmitir sabedoria, mestria, agindo com integridade espiritual. Palavras da Vilma Capuano. Uau! E Jesus morreu na cruz para isso, dando o exemplo de que não importava o que acontecesse, ele não abriria mão daquilo que era a sua verdade, que era a conexão dele com a sua essência divina, não é? Então, é isso. A gente ressuscita como Jesus na Sexta-feira Santa, não, na Páscoa que ele ressuscitou, né? Eu nem sei direito, mas na Sexta-feira Santa ele foi crucificado, né? E nós ressuscitamos quando nos encontramos com a nossa essência divina, o nosso eu interior, a nossa alma, que está ligada ao nosso Pai, a Deus, né? Ao arquiteto do universo, a fonte que tudo é, e todos os nomes que se dá a esse Deus criador, não é? Ao nosso Pai criador. Então nós ressuscitamos, porque a partir daquilo a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. E podemos cair no caminho por alguns instantes, mas logo nós identificamos a queda e temos que nos levantar novamente, né? Como eu digo sempre também em outros vídeos, a gente leva a porrada, vai para trás e depois né, sofre o impacto e depois a gente volta para o prumo, porque não tem outra alternativa a não ser voltar para o prumo, né? Não dá para a gente ficar lá atrás, lá se lamentando, lá se vitimizando, aumentando a energia negativa, a energia densa que acaba nos contaminando, não é? Ao invés de seguirmos nesse caminho só de integração, de integridade e de luz, não é? Então, a restauração da vida autêntica, a autorressurreição, ocorre quando você permanece no caminho, abrindo-se para acolher a sua essência latente, ela quer pulsar, que preserva a centelha divina, a vibração elevada a ser impressa em seus pensamentos e atitudes. Quando eu penso na quinta dimensão, automaticamente eu vou expressar isso através das minhas atitudes. A questão é que nem sempre o pensamento está na quinta dimensão. Como eu falei aí, né, nesses vídeos últimos da reatividade, né, que a gente, uau! Ali a gente solta os cachorros e que não tem nada a ver com quinta dimensão naquele momento. São testes, ok, vou reconhecer, me redimo, né? Errei, me equivoquei, saí do caminho, me deixei levar pelo lado humano. Ok, vamos lá, vamos retornar para o caminho, né? Hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Começa com aquela voz que grita o seu nome, você procura e ninguém encontra, porque está vindo de dentro, te chamando para ser você mesmo, para percorrer o caminho da individuação de Jung, que é o caminho de você se tornar a ser quem você é, quem você veio ser. Não é? Parece fácil, mas não é. Sair de todos os condicionamentos familiares, sociais,
do inconsciente coletivo é muito desafiador. Não é fácil, não, porque é muito mais fácil a gente responder, fácil entre aspas, a tudo que os outros querem que a gente seja. Mas isso não vai nos trazer felicidade. E até que a gente descubra que é isso que não traz a felicidade para nós, passaram-se muitos anos, né, da gente vivendo naquele personagem que simplesmente vai corresponder a tudo que outras pessoas querem, mas que não a sua verdadeira essência. Não é? Quando fazemos esse caminho de volta para casa, que é o caminho de volta para dentro, e a gente se encontra novamente com a nossa essência divina, a gente se reencontra, a gente se religa com a divindade. É nesse momento que a gente ressuscita para uma nova vida. Existe uma nova vida a partir daí, não é, nunca mais será a mesma, por mais que a gente caia por alguns momentos, mas nós já sabemos o caminho, nós já sabemos qual é o erro, o equívoco, né? Como dizia Joshua David Stone, ele não gostava de usar a palavra erro, eu também não gosto, né? Mas é a palavra que muitas pessoas entendem, né? Mas o equívoco, eu me equivoquei nessa escolha, não fui para cá, né? Deveria ter ido para lá e fui para cá, por exemplo, né? Fui pelo caminho do ego e aí fiquei reativa. Os escolhidos são aqueles que respondem ao chamado na vida, percebendo que existe uma perspectiva mais alta que lhes dá guiança reconfortante. Adoro essa palavra, já contei. Adoro essa palavra guiança. Os escolhidos são aqueles que escolhem o caminho da integridade consciencial, que é a ligação entre o meu ego e a minha essência divina, a minha alma. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Vamos lá. Vamos ver. Sabemos que a cada avanço uma morte interna ocorre e devemos atravessar um período de luto, porque a cada subida vibracional, muitas vezes a gente tem que deixar muita coisa para trás. Muita coisa para trás. E esse ano, um ano 9, que é compulsoriamente um ano de finalização de ciclos, e nós não sabemos os ciclos que vão findar, nem aquilo que nós devemos deixar para trás, nós não sabemos. Isso tudo vai sendo mostrado durante o caminho, né? E muitas vezes a gente se surpreende, não imaginava que teríamos que fechar o ciclo, né? Com algumas pessoas ou com alguns eventos dessa forma, não é? Compreender isso é metade da batalha para acender e reavivar a luz nas próprias células divinas, eliminando a sensação de separação da consciência superior e da própria divindade. Entender que a cada fechamento de ciclo, a cada subida vibracional, né, perdemos o contato, a sintonia com situações e pessoas que estão vibrando naquela sintonia. Nós subimos. Consequentemente, perdemos a sintonia, a menos que a pessoa ou situações aconteçam que reflitam esta nova sintonia a qual nós chegamos, não é? Do contrário, se perde, sim. E já falei aqui do próprio Joshua, do fenômeno dos elevadores descompassados, né? Que acontece na vida de casais. Eu vou e o meu parceiro não vem, meu companheiro de vida não vem. E aí, o que acontece? Acontece que não tem mais sintonia, não dá mais para ficar junto, né? Porque ficar junto numa vibração inferior é atrasar o meu caminho. E muitas vezes eu tenho muita coisa me esperando lá na frente, como para mim eu tinha, né? Quando me divorciei, é isso. A história manipulada revela que Jesus foi crucificado para livrar os pecados do homem. Então fomos marcados com o selo da culpa.
vivendo como insignificantes e indignos dos reinos superiores, suportando o peso da cruz do sofrimento na existência. Eu quero morrer com isso aqui. Quero morrer. Porque quando lá em 1990 eu entrei no centro espírita, já falei para vocês em algum dos vídeos, e a gente fazia vibração, vamos vibrar pelos hospitais, pelas pessoas doentes, pelos acamados, vamos vibrar pelo planeta e tá. E no final assim, e não por mérito, mas por acréscimo, vibremos por nós mesmos. Falei para uma paciente esses dias. Como assim não por mérito? Quer dizer que nós não merecemos vibrar por nós mesmos? Nós não merecemos pedir ajuda à espiritualidade quando algo está muito difícil para nós? Nós não merecemos. Da onde vem o não merecimento, a falta de permissão para tudo que é bom na nossa vida? Vem disso, da manipulação que foi feita em todas as possíveis falas de Jesus, porque Jesus não deixou nada por escrito. Quem escreveu sobre Jesus foram homens após a sua partida. Como assim nós não temos merecimento? Eu vou rechaçar isso a vida inteira. Vou, porque isso para mim é um absurdo. O fato de estarmos aqui já nos faz merecedores de toda a ajuda divina. Pedindo com o coração aberto, como eu disse no outro vídeo, né? Chorando se for necessário, quando a gente está abrindo a nossa alma no mais puro, né? Do clamor a Deus, aos mestres, aos anjos, a quem a gente quiser se dirigir como intermediário de Deus. Nós vamos ser atendidos, porque nós merecemos a atenção desses seres que estão nos guardando, nos orientando, nos guiando. Nós merecemos. Enquanto acharmos que nós não merecemos, que somos a pior espécie de humano que existe na face da Terra, todos nós temos defeitos. Todos nós temos os nossos porquês, mesmo que esses porquês não sejam compartilhados, né? De tais atitudes, de tais pensamentos, não importa. Mas todos nós temos os porquês. E esses porquês vão ser compreendidos lá pela espiritualidade e não nos faz menos, né? Não nos faz menos. Ah, lindo esse aqui, né? Perguntaram a ele: é sendo pequeno que entraremos no reino? Disse-lhes Jesus: quando fizerdes dos dois um, tanto o interior quanto o exterior, ego e alma, tanto fazendo do masculino e do feminino um único, integração das chamas gêmeas, masculino e feminino. Quando você tiver olhos em seus olhos, então entrará no reino. Olhos em seus olhos, eu tô percebendo que parece que o meu olho tá mais azul. É interessante que ele fica muito azul aqui quando eu tô gravando o vídeo, com a incidência da luz. Quando a pessoa tá comigo, percebe muito pouco, até porque é na parte superior, né? Mas eu tenho percebido que eu tô gravando vídeo esses dias e que o olho tá muito mais. Talvez porque eu esteja feliz, né? Ai, meu Deus. Quando você tiver olhos em seus olhos, né? Então eu tenho olhos nos meus olhos. Nesse momento eu tenho. Então você entrará no reino. É isso. Rendição ao instante presente não significa desistência em enfrentar os desafios da vida. Amei essa frase. A resistência interior diz não ao que é, ao que acontece no momento, através do juízo mental e da negatividade emocional. Torna-se evidente quando as coisas correm mal. A rendição tem de ser praticada se quiser eliminar a dor e o desgosto da sua vida. A aceitação
do que é, liberta-o imediatamente da mente e assim liga-o novamente ao ser, né? É o nosso treinamento nesse momento viver o presente, viver o eterno presente, o eterno agora, né? Como é o poder do agora do Eckhart Tolle. E conseguirmos permanecer no momento presente e aceitar aquilo que é. Esperei uma atitude que não veio, ok, deu, deu, não é? É isso, é isso, a situação é essa, não adianta florear, não adianta criar expectativas de que seja diferente, a situação é essa. Quando a gente abre os olhos de ver, né, e enxerga as situações que nós floreamos com os olhos da realidade, do agora, as coisas ficam mais fáceis. Ok, né? Ok, é a realidade precisa ser vista para poder ser enfrentada, não é? Estamos sendo chamados a relembrar e a reivindicar a tocha de luz interior que faz fluir a vida autêntica através dos eventos galácticos e astrológicos dos corpos celestes que influenciam para reconhecermos quem somos, não é? Relembrar e reivindicar a tocha de luz interior que faz fluir a vida autêntica. A tocha de luz é a nossa chama trina, poder, sabedoria e amor que nós temos dentro do nosso chakra cardíaco. Essa é a nossa tocha interior, que passa a pulsar a partir do momento que a gente abre, expande a consciência e se conecta com o ser divino que nós somos. Automaticamente a chama trina começa a pulsar. Gostei dessa frase também. Os polos energéticos do que é positivo e negativo são graus da mesma escala, que se equilibram descarregando os excessos através do trabalho interior. Nós não eliminamos positivo e negativo, vamos eliminar os excessos, não é? O excesso de positivo, talvez aí numa megalomania, e o excesso de negativo no vitimismo, no derrotismo, né? Estava falando isso com o paciente também, a questão do derrotismo, né? Do olhar sempre negativo para as coisas. É muito ruim. Devemos enfrentar este mundo da dualidade e polaridade para acolher, através da compaixão, aprender com o conhecimento e transmitir a sabedoria, a mestria, agindo com integridade espiritual. Eu falo sempre da integridade consciencial. E aqui se traduz por integridade espiritual. É isso, né? Gente, é fácil? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas, vamos lá. A gente precisa treinar. É só treinar. Eu me disponho a estar nessa energia. As bordoadas vêm, os erros vêm, os equívocos vêm, eu corrijo e volto para o prumo. É só o que precisa, né? Saindo daquela idealização de perfeição que é completamente inacessível no mundo da dualidade. Então eu tenho que me perdoar, tá? Escorreguei, ok, vamos lá, levanto e sigo, né? Não sou perfeita ainda, estou no caminho, né? De perfeição que é lá, bem lá para frente, no plano espiritual, nem vai ser aqui, não é? No mundo da dualidade, não tem ninguém perfeito. O fato de estarmos aqui, já estamos lidando com conflitos que são próprios da dualidade dentro de nós e no meio externo. Ok, vamos lá. É isso. O que precisamos? Nos encontrar com a nossa essência divina, entender que Jesus nos trouxe
o exemplo de como viver a nossa vida em sintonia com a nossa essência divina, com a nossa filiação divina, para que nós possamos fazer o que for necessário de acordo com as missões que nós trazemos, os aprendizados que nós trazemos, e a partir disso estarmos aptos a entrar numa nova vida, que é a Páscoa individual de cada um, o renascimento nessa nova base, né, espiritual, que vai nos orientar a partir daí para sempre, e que vai fazer com que a gente tenha força para enfrentar todos os desafios que a vida nos proporciona, entendendo que por trás dos desafios sempre tem um aprendizado para um encontro cada vez maior com a nossa divindade. Vamos renascer nesta Páscoa com muito amor no coração, não é? Com esta chama trina vibrando do poder, do amor, da sabedoria, o azul, o dourado e o rosa, dentro da grande fraternidade branca, Mestre Elmória, Mestre Kutumi, né? Hoje Lanto e Confúcio e Mestra Rovena, né? As três chamas, os três mestres que trabalham incessantemente em nós para que essas chamas estejam acesas, para que a gente possa se conectar à nossa divindade e fazer esse renascimento que é tão esperado nesse momento de Páscoa. É só o que a gente quer, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, namastê e feliz Páscoa!